Olá, bom dia. Começa hoje em Brasília a Marcha dos Prefeitos em defesa dos municípios. Nós vamos ao vivo, então, ao Centro Internacional de Convenções do Brasil, onde começa agora a cerimônia. Acompanhe com a gente. Senhoras e senhores, convidamos a todos para que, em pé, acompanhemos a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira. Solicitamos a todos que tomem seus assentos. Senhoras e senhores, pedimos a atenção de todos para o vídeo de abertura da 23ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios.
começando a 23ª Marcha Brasília em defesa dos municípios. Passamos a palavra ao presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zielkowski, para o seu pronunciamento inicial. Muito bom dia, amigos, companheiros municipalistas. Inicialmente, saudando o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, no momento em que também estendemos a saudação a todos os seus ministros que acompanham, quase que na integralidade. Obrigado pela presença dos senhores, de Vossa Excelência, que muito engrandece e reconhece o nosso movimento. Queremos saudar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, todos os senadores eventualmente aqui também presentes conosco. Saudar o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, todos os deputados, deputadas também presentes nessa solenidade de abertura. Saudar os governadores do Maranhão, Carlos Brandão, Wanderlei Barbosa, governador do Tocantins também. Muito especialmente também ao nosso movimento municipalista, as lideranças que se encontram lá à minha esquerda, lá mais ao fundo, os presidentes das associações estaduais de municípios, né, estão todos aqui conosco, que constituem o nosso conselho político. Saudar a imprensa sempre presente e acompanhando o nosso movimento. Saudar, enfim, todos os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras, secretários e secretárias municipais, enfim, toda a comunidade municipalista que se encontra aqui conosco na oportunidade em que declaramos, então, a abertura da nossa 23ª Marcha em defesa dos municípios. Tivemos 2 anos sem poder realizá-la em função da pandemia, mas nesse momento aqui trago o abraço, o reconhecimento e a gratidão pela participação dos senhores. Informo aos nossos visitantes, nossos companheiros que estão aqui conosco, se assim me permitem chamá-los, que nós estamos com mais de 7.000 inscritos, né? O pessoal está à frente tentando chegar. É um dos maiores eventos que eu diria, e não é no sentido de dizer que o nosso evento é o maior do mundo, mas em termos de autoridades, aqui estão mais de 3.000 prefeitos, mais de 2.000 vereadores, vice-prefeitos no mandato. A comunidade municipalista está aqui nessa oportunidade, junto com a Câmara Federal, com seus parlamentares, o Senado, a Presidência da República, com a integralidade dos seus ministros, né? Portanto, é muito importante. E eu quero, desde o início, ressaltar aqui nesse meu espaço de abertura da marcha, acontecimentos importantes para o nosso movimento. Logicamente que hoje, eu que participei praticamente das 25 marchas, a primeira, quando realizamos aqui em Brasília, companheiros, que hoje estão no mandato, nós fomos recebidos a cachorros no Palácio. Os senhores lembram muito bem desse episódio, porque prefeito era sinônimo de mendigo aqui em Brasília. Nós, a partir daí, passamos a fazer um trabalho forte de organização. E hoje nós podemos dizer com muita alegria que depois de muitos anos de sofrimento, nós podemos receber hoje aqui. E a marcha que no passado era um momento de marcha mesmo, para irmos bater panela no Palácio do Planalto para poder ser recebida, ou ser recebidos, ou então no Salão Verde, e aqui os parlamentares lembram desses episódios, nós temos que ir lá praticamente de corda no pescoço e deitar lá no plenário com mais de 1.000 prefeitos. Isto terminou, graças a Deus. Hoje nós estamos aqui de maneira civilizada, estamos aqui para discutir o Brasil que nós queremos, o Brasil que nós precisamos. Então, eu me orgulho muito de ter participado desses momentos e dessa história. Portanto, senhor presidente, que nos honra muito com a sua presença, nós tivemos aqui vários ex-presidentes, hoje presidentes, que sempre participaram conosco das marchas. E este aqui é o plenário integrado pelo Brasil. Aqui está o Brasil real. Aqui, os senhores estão vendo à sua frente aqueles que estão lá na ponta nesse momento, o prefeito talvez no seu celular, sabendo se saiu o transporte escolar ou não, se o aluno foi transportado efetivamente, e são milhões de pessoas transportadas nesse momento. Essa é a responsabilidade dos municípios. Aqui estão aqueles que estão lá na ponta, senhor presidente, cadastrando para o Auxílio Brasil, né, para que eles possam receber o recurso
e recebendo R$ 3,50 por cadastro e acompanhamento de todas as condicionalidades. São esses que estão aqui na presença de Vossa Excelência, do nosso Congresso Nacional, dizendo que esse é o Brasil real. Acompanhamos muito o desenvolvimento, os debates que se travam hoje no Brasil, mas queremos ressaltar e sublinhar que aqui está a divergência do Brasil, aqui estão prefeitos de todos os partidos, aqui tem prefeitos da extrema esquerda, da esquerda, do centro, da direita, eu não vou qualificar os partidos, mas todos estão aqui convivendo de maneira pacífica. E é isso que nós queremos para o Brasil. Nós queremos que a diversidade, sim, ela existe, mas a democracia só será consolidada quando nós tivermos a tolerância. E nós estamos aqui dizendo, senhor presidente, que esse é o nosso papel, com muito orgulho. Todos aqui convivendo, os prefeitos de partidos totalmente diferentes, mas sempre numa causa comum. Por quê? Porque esse é um evento que não é de prefeitos e de vereadores, esse é um evento de municípios. Município que está lá no artigo 1º da Constituição Brasileira. União, Estado e municípios, Distrito Federal, constitui a Federação Brasileira. Está no nosso dinheiro que nós diariamente usamos, a República Federativa do Brasil, que tem mais de 130 anos de vigência. E nós estamos aqui nesta luta, evoluindo, andando, regredindo. Então, nesse momento para nós, e que nós vamos estar aqui até quinta-feira, nós vamos poder dialogar com o governo, com o Congresso, mas eu não poderia deixar aqui de agradecer ao nosso Congresso, ao governo federal, porque temos críticas às vezes, mas temos que reconhecer também o que é bom e que é a maioria. Nós lembramos ainda de 2 anos atrás, quando o governo federal disponibilizou para os municípios do Brasil 30 bilhões de reais para o auxílio ao nosso Brasil. Tudo isso construído com apoio da Câmara Federal e do Senado Federal, que foram efetivamente aqueles interlocutores que nos defenderam. Portanto, é um valor gigante que foi passado para os municípios na oportunidade. Muitos, inclusive, estão precisando devolver, que não usaram o dinheiro. Porque exatamente na pandemia todo mundo ficou, vamos dizer assim, um pouco bem atazanado, eu diria assim. Então, faltou um pouco de planejamento nosso, dos estados da própria União. Isso aconteceu. Temos que registrar a edição da Emenda Constitucional 108, que criou o novo Fundeb, e que foi o Congresso que encampou e que nos ouviu, presidente Arthur e presidente Pacheco, com seus parlamentares, e que passaram uma reclamação que tínhamos da nossa entidade, deste movimento que está aqui, que nós passássemos dos 10% de complementação da União para 23%. Portanto, é um valor significativamente que também conseguimos, e que eu diria que é uma conquista, um aperfeiçoamento do Pacto Federativo. Então, eu diria que várias questões ocorreram e que vieram ao encontro, que vieram às nossas postulações. Lógico que o processo da consolidação do chamado Pacto Federativo, e o que nós temos feito aqui é a regulação do Pacto Federativo. Nós queremos, não só na palavra, não só no discurso, mas na prática, no cotidiano, que a Constituição seja respeitada. E os municípios, através dos seus representantes, prefeitos e vereadores que estão aqui, que estão buscando esses avanços. Eu diria um número aqui que muitos dizem que é assustador. Nesses anos de marcha, nós conseguimos, presidente e senhores presidentes das casas que estão aqui conosco da Câmara e do Senado, alavancar para os municípios do Brasil, em caráter estruturante, 1,3 trilhão de reais. Esse é o valor com apoio do Congresso Nacional. Isso é um processo lento. Nós discutimos lá atrás a iluminação pública. Ora, era desligada a luz porque o município não pagava a luz, porque cobrava TIP é incondicional. Nós conseguimos, em 2003, disciplinar esse processo, e hoje há uma competência definida, como diz a Constituição, artigo 23, parágrafo único, há uma competência que é do município, porque luz na rua, para que ela existe? Tem. É por segurança, para não ser assaltado, para não cair num buraco, enfim, e isso é segurança, é competência do Estado. Mas nós definimos que é competência municipal e criamos a contribuição específica, e hoje não se fala mais nesse problema. Houve uma definição com o Congresso, houve uma fonte de recurso, e nós podemos, então, implementar. Então, exemplos como esse, como salário e educação, que ia direto para os governadores, não chegava na educação, com a emenda de 2004, hoje chega lá na ponta. Os dois, 1% agora, mais um que estamos conseguindo, é quase 20 bilhões por ano. Logicamente que reclamamos das contribuições criadas ao longo dos anos, sem a partição conosco,
né, que é uma forma que a União usou para exatamente tirar recursos dos municípios e dos estados. Então, esse é um processo que nós estamos em construção. Mas eu diria que, mais recentemente, e aqui eu quero agradecer muito, especialmente ao presidente Arthur, ao presidente Pacheco. Ontem à noite estive na casa do presidente Arthur. Neste ano, depois que eu reassumi a entidade, tive mais de 15 vezes na casa do presidente, conversando com ele, dialogando e construindo a nossa pauta, assim como o presidente do Senado também tivemos essas oportunidades. Logicamente que é um processo longo que nós vamos ter que continuar, talvez mais 100 anos para regular essa federação, mas são coisas concretas. E eu diria que só nesses 8 meses, prefeitos e prefeitas e vereadores, nós conseguimos, num acordo com a Câmara Federal e o Senado, terminar de votar aquele 1% que vai ser pago a partir de setembro, agora deste ano, para os senhores, que representa 6,5 bilhões, mas que é estruturante, e que, graças ao presidente Arthur, que foi a última votação, já tinha passado na Câmara, foi colocado, o presidente Marcelo, que está no exercício, com o presidente Arthur, votaram essa nossa postulação. Eu diria, senhoras autoridades, que um dos maiores avanços que houve para os prefeitos e gestores municipais foi a nova lei, a reestruturação da lei da improbidade. Muitos não estão dando atenção. Hoje, esta lei foi alterada e tem que se provar o dolo, o que eu estou aqui tentando resumir, para que alguém seja condenado, porque o princípio da legalidade atinge a todos, a todo momento. Se você pega um dinheiro da merenda, por exemplo, e tem um pneu do seu transporte escolar que deu um acidente e tem que melhorar e transportar, se pegar o dinheiro dali e colocar, isso é desvio. É desvio caracterizado como ilegalidade e responde por improbidade. Qual é a segurança que tem? Quem é que quer ser prefeito no Brasil hoje é prefeita? Quem é que quer sair da iniciativa privada? Essa é a primeira coisa que faziam conosco, é tornar indisponíveis nossos bens por 10, 15 anos. Isso evoluiu graças a um trabalho, não foi da Confederação, mas junto com o Parlamento, junto com a Câmara, com o Senado, com apoio, nós conseguimos regular. Isso vai dar segurança para os senhores poderem administrar melhor os municípios. Avançou essa parte, conseguimos aprovar, né, a reestruturação da dívida previdenciária, que hoje está em 130 bilhões de reais. Os municípios têm até junho, eu quero alertar já desde agora, que tem que ir lá, porque diminui em 35% as suas dívidas que retém lá do FPM. Foi outro avanço que tivemos. A emenda constitucional 113, que o presidente Pacheco vai agora promulgar na quarta-feira, amanhã à tarde, que é aquela emenda constitucional que, no momento da pandemia, né, muitos municípios não conseguiram gastar o valor dos 25%, teria as contas rejeitadas, quando o prefeito não quis, muitos deles, colocar o dinheiro fora. Então, tem gente que está aí pressionando alguns partidos, que acham que tinha que gastar tudo, que tem que punir o prefeito, mas como punir? Se agora, por essa emenda, o prefeito tem 2 anos agora para provar que está gastando aquele dinheiro. O que adianta pegar um dinheiro e sair comprando mais ônibus, enfeitando uma escola, comprando ar-condicionado, que nem luz tem naquela escola, para dizer que gastou o dinheiro? Já é curto para a educação. Então, essas coisas acabaram acontecendo com essa emenda que nós votamos. Tantas outras conquistas, presidente Arthur, e que nós queremos lhe agradecer o seu diálogo conosco, aberto. E sempre digo que o presidente Pacheco e o presidente Arthur têm esse perfil, porque são 2 presidentes que têm as suas bases muito no município, que conhecem a realidade dos municípios de Alagoas ou de Minas Gerais, e que, portanto, trazem para cá essa experiência, esse compromisso em melhorar o chamado Pacto Federativo. Então, poderia ficar aqui falando de várias situações, já um pouco avancei no tempo, mas é importante colocar algumas outras questões também, bem rapidamente. Na questão da saúde, por exemplo, olha, todo mundo sabe que a tabela do SUS, e não é do governo atual, não estou aqui querendo isentar o governo atual, mas desde que foi criado, né, a tabela SUS nunca mais foi corrigida. Como é que você vai fazer a gestão da saúde? Quanto é que aumentou? Enquanto aumentou a tabela 94%, a inflação foi de mais de 1000% nesse período, desde 94. Então, nós estamos lá na ponta, né, fazendo a ginástica para poder acontecer. Bom, mas estamos trabalhando. Agora, por exemplo, para sintetizar um pouco mais, a questão dos pisos. Nós temos, senhor presidente da República e senhores presidentes da Câmara, 148 projetos tramitando, criando piso para todo mundo no Brasil. Como é que vai se cumprir piso? E o exemplo na saúde, por exemplo, está aprazado, o presidente da Câmara, a gente reconhece, não tem como ele postergar, é o presidente que tem que botar em votação.
Foi votada a urgência desse projeto, recentemente, e está atrasado para o dia 4 agora de maio a votação em plenário. Eu sei que discordam dos números, que é normal, porque na Câmara foi constituído um grupo de alguém que defende exatamente as corporações. Alguns, não todos. O nosso cálculo, que vai incidir, que já foi muito melhorado lá no Senado, que inicialmente o projeto que ia ser votado dava impacto de 48 bilhões só nas prefeituras do Brasil. Olha o montante que nós estamos falando. Melhorou bastante, está na Câmara. O impacto agora, para nós, municípios, é 9.300 bilhões. Estão aqui no plenário conosco os nossos amigos, companheiros da Confederação Nacional dos Hospitais Filantrópicos. Está aqui conosco uma delegação que nós estamos formando uma parceria, estão ali. Eles ali, 1.800 hospitais filantrópicos são as Santas Casas, que é o principal parceiro, que responde quase que 50% do SUS. Tem um impacto, segundo eles, de 6.300. Os hospitais privados, que vão transferir, têm impacto de mais 6 bi. Então, quando nós somamos isso, são 22 bilhões que vai impactar. E que a gente sabe que tem que ter, e nós, os prefeitos, queremos ter piso para os enfermeiros, queremos valorizar os enfermeiros. Mas nós queremos, senhor presidente, que o Congresso, e nós estamos fazendo uma emenda, não sei se vai ser possível, não, até porque esse projeto é inconstitucional, mas no Brasil, infelizmente, quando é corporação, a gente sempre perde, os ruins somos nós. E quero dizer que quem vai pagar por isso não é o prefeito daqui a uns anos, de um ano, dois, sai, é o município. Vamos fazer a emenda, como fizemos em 2015 nos agentes comunitários. Agentes comunitários, um grupo importante de 350 mil servidores das prefeituras, que foi tudo legalizado, e às vezes eu falava, e aqui uma coisa mais interna, quando alguns deputados iam para mim na época, não, prefeito, eu mando a verba, nem sei se trabalhou para mim ou não, mas agente comunitário vai lá na casa. Ele visita e ele vai me arrumar voto. Então, vamos legalizar isso aqui. Legalizaram, e hoje esses agentes comunitários fazem um papel, mas eles não podem, por exemplo, vacinar. E são mais na busca. E em 2015, ainda na presidência da oportunidade com o André Moura, que era um dos líderes, nós conseguimos fazer a emenda, e a emenda para a União participar. E hoje, presidente, o senhor paga por ano 3,5 bi de complementação de 95% do salário de 1.550 do agente comunitário. Então, nós queremos uma emenda agora para que haja solidariedade federativa, para que esse piso, a União, entre com valor também, e nós queremos fazer esse apelo. Vamos, sim, criar o piso dos enfermeiros, mas vamos ver onde é que está o dinheiro, estamos buscar essa fonte. Isso está na lei de responsabilidade, não pode se criar uma despesa sem a fonte do dinheiro. Mas nós sabemos que é um ano eleitoral, é complicado, é como diz o presidente Arthur, botando em votação a urgência, nós tivemos 10 votos só, e os enfermeiros 470. Nós vamos perder de lavada. Então, essa é a realidade, assim como é do piso do magistério. Aliás, eu quero aqui agradecer o Congresso, presidente Arthur, até uma novidade, e presidente Pacheco, agradecer por quê? Porque o Congresso, quando fez o novo Fundeb, a emenda 108, e a lei que regulou esse Fundeb, que é a Lei 14.113, revogou expressamente o parágrafo único do artigo 5º lá da Lei do Piso. O Congresso revogou a correção, não o piso. Portanto, nós estamos hoje distribuindo para todo o Brasil o nosso estudo mostrando que não se precisa passar o valor dos 33%. Fizemos uma pesquisa onde 71% deram aumento, só 26% que obedeceram os 33%. Não somos contra o professor, não, mas imagina o impacto de 30 bilhões se fosse passado. Então, nós estamos aqui, sim, temos dificuldades, temos que aflorar, não podemos esconder. Então, essas questões nós vamos discutir na marcha. E para encaminhar agora, mais finalizando, eu diria que temos uma pauta, o presidente Arthur e os deputados estão finalizando o nosso, porque esse movimento que está aqui, ele existe há 60 anos, e ele é precário. Precário porque é um recurso que sai da prefeitura, vai para nossas entidades, é valor mínimo, é o valor discricionário lá que o prefeito passa, não é obrigatório, é espontâneo, ou seja, é voluntário. E o Ministério Público implica em alguns lugares, por exemplo, no Rio de Janeiro, implicaram com a Confederação. Por quê? Porque nós aprovamos em 2012 a redistribuição dos royalties no Brasil. E o senhor sabe quanto que nós perdemos por uma liminar concedida no Supremo, que vai completar 10 anos que não foi analisada? Nós perdemos 120 bilhões de reais, 50 bilhões dos municípios. O Congresso criou a lei. Isso não é brincadeira, não estou falando de pouca coisa.
Tem município aí num estado que está criando uma bolsa lá com o nome que estão dando de quase de um salário mínimo, não tem onde botar o dinheiro. E o Brasil precisa desse dinheiro, esse dinheiro é da nação brasileira. Então, tem vários e vários assuntos que nós precisamos trabalhar. Então, eu diria, presidente Pacheco, que o senhor pudesse fazer um esforço e nós votarmos na Comissão de Justiça, com o senador Alcolumbre, a nova reforma tributária. Ela é essencial para o Brasil. E eu sei que o senhor tem esse compromisso. Está lá tramitando, nós precisamos moralizar esse país. Não é um município do Brasil receber do ISS, um município de 30 mil habitantes, receber 500 milhões por ano. Isso tem que mudar. Nós temos que mudar da origem para o destino para valorizar onde mora o cidadão. Onde ele quer saúde, educação, estrada. Tudo isso nós precisamos mudar. Da origem para o destino. Terminar com valor adicionado e criar um IVA englobando o ICMS e o ISS, que seriam um IVA estadual e municipal. E o IVA federal, que é o chamado IVA dual. Então, estamos nessa luta. Não quero me alongar mais, desculpe. Quero aqui, mais uma vez, agradecer os deputados que estão aqui conosco, as deputadas, senadores, e dizer que a nossa relação tem sido muito profícua. Né? Queremos aqui, de público, sublinhar essa relação. Não é? Conflito tem, discordância tem. Vamos ainda brigar muito, brigar no bom sentido. Mas hoje a marcha é isso, senhor presidente. Está aqui mais de 7 mil, 8 mil participantes. Tivemos que trancar as inscrições porque não tinha mais onde botar. Mas aqui está um pessoal civilizado. E como nós vamos receber candidatos à presidência da República amanhã e depois, eu quero conclamar o plenário para que tenham altivez, respeito às autoridades e candidatos e quem está aqui conosco. Se possível aplaudir, vão aplaudir. Agora não vão criar um clima de animosidade. Vamos dar exemplo para o Brasil. O Brasil precisa fazer como nós estamos fazendo. Se unir, unidos para que nós possamos resgatar a nossa moral, a nossa dignidade e trabalhar por um Brasil cada vez maior. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhores presidentes da Câmara e do Senado. E a todos os senhores, um abraço a todos. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Em primeiro lugar, muito bom dia a todas as prefeitas e a todos os prefeitos, a todas as vereadoras e todos os vereadores, secretárias e secretários municipais, a todos que acompanham essa marcha num evento muito importante, tradicional, e que depois de 2 longos anos de pandemia, sem a presença de todos fisicamente, para nós, aqui no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados principalmente, é uma honra poder participar e compartilhar com todos vocês das discussões e falas nesta semana da Marcha dos Prefeitos em Brasília. Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, senhor Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, meu amigo e presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziukowski, nossa prefeita Rosiane Beltrão, que participa da diretoria da CNM e representa o meu estado de Alagoas, junto a todas as prefeitas e todos os prefeitos do Brasil. Senhores ministros do governo Bolsonaro, queria saudá-los a todos no nome do ministro Célio da Segovia, que está ali sentado ao meu lado e representando, em nome dele, saudar a todos os ministros, a todos os prefeitos e principalmente a diretoria da CNM. Minhas senhoras e meus senhores, sinto-me literalmente muito honrado pelo convite para falar na abertura da 23ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Este evento, organizado pela Confederação Nacional de Municípios desde 1998, conta com a participação, sem dúvida, de milhares de prefeitas e prefeitos, secretários municipais e vereadores do Brasil inteiro. E já, claro, se consolidou como o principal fórum de debates sobre as questões que afetam diretamente a vida dos gestores municipais. Esse diálogo democrático com os representantes dos 3 poderes da República é muito importante e necessário
pois, embora a vida do cidadão aconteça nos municípios, que é onde as pessoas moram, trabalham, geram rendas e impostos, as principais decisões que os afetam são tomadas em Brasília. E é por esta razão, desde que assumi o comando da Câmara dos Deputados, honrosamente votado por todas as deputadas e deputados que aqui estão presentes, prestigiando a frente, prestigiando a marcha, prestigiando os seus prefeitos e as suas prefeitas, saudar todos os deputados e deputadas que aqui estão presentes. Tenho tido muito cuidado em avaliar previamente o impacto que cada decisão tomada por aquela casa terá sobre, principalmente, as cidades e os municípios do Brasil. Este é um norte do qual não abro mão e creio que temos conseguido proteger e apoiar a ação dos nossos gestores municipais nos últimos anos, particularmente os anos difíceis em razão da pandemia da Covid-19. A atuação dos deputados e deputadas ao propor, avaliar e aprovar matérias de interesse dos municípios tem sido bastante intensa e profícua. Durante a atual legislatura, já foram aprovadas 81 proposições sobre o assunto e estão tramitando no Congresso Nacional, presidente Zukovski, 2.839 outras propostas, entre projetos e medidas provisórias, e, além disso, temos contado com a valorosa e valiosa presença dos representantes municipais em seminários e audiências públicas realizadas pelas comissões da Casa. Entre as matérias aprovadas e aqui já relacionadas pelo presidente Zukovski, por nós estão algumas que atenderam às reivindicações históricas do movimento municipalista, no qual me incluo, porque no meu estado de Alagoas, e não poderia deixar de falar dele, dos 102 municípios, temos o apoio para deputado federal de mais de 40% dos prefeitos do nosso estado. Daí a nossa vinculação histórica em cuidar dessa pauta municipalista. Como a proposta de emenda à Constituição que aumenta os repasses de alguns tributos da União para as cidades, por meio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que foi votada em segundo turno, quase que por unanimidade, se eu não me engano, por unanimidade, na Câmara dos Deputados. A matéria foi aprovada, determinando o aumento gradativo nos 4 primeiros anos de vigência da nova regra. Nos 2 primeiros anos, o repasse a mais será de 0,25 pontos percentuais, no terceiro ano, de 0,5 ponto percentual e do quarto em diante, de 1 ponto percentual. Dos 49% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Outra pauta prioritária do interesse dos gestores municipais, que aprovamos recentemente em 2 turnos de votação, foi a proposta de emenda à Constituição que libera os estados e os municípios, principalmente os municípios, em 2020 e em 2021, de cumprirem o mínimo constitucional de investimentos em educação, do que o presidente Paulo Zukovski explicou com muita propriedade. Era melhor que nós fizéssemos essa alteração para permitir que os gastos em educação fossem feitos com responsabilidade, do que os prefeitos serem penalizados por improbidades administrativas, de maneira que usassem esse dinheiro de qualquer forma para evitar de uma punição constitucional. Uma bela argumentação da Frente Nacional dos Prefeitos, da Confederação Nacional dos Prefeitos, e atendida de pronto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. De acordo com o texto, em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, os estados, os municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento exclusivamente nesses 2 anos do mínimo de 25% da receita resultante de impostos na manutenção do desenvolvimento do ensino. Essa foi uma medida da maior importância, porque o elevado número de municípios não conseguiram cumprir o patamar mínimo obrigatório de investimentos em educação em razão
das incertezas orçamentárias nos 2 anos críticos da pandemia. Na ausência dessa emenda constitucional, pois muitos desses prefeitos e prefeitas que estão aqui, por exemplo, tornar-se-iam inelegíveis, embora tenham sido gestores exemplares, o que não se configuraria justo nem razoável. Na esteira dessa matéria, eu queria colocar para todos os gestores municipais que aqui estão, que foi uma luta de cada deputado da Câmara dos Deputados e depois de cada senador, com o apoio fundamental da sanção presidencial, a mudança na lei da improbidade administrativa, que deu e dá oportunidade de homens e mulheres de bem entrarem e permanecerem na política. A lei separa o bom do ruim, o joio do trigo, o bom gestor do mau gestor, para que os prefeitos e prefeitas se libertassem do prefeito ad hoc em cada município, que é um membro do Ministério Público Estadual, a perseguir os prefeitos por qualquer erro administrativo. Nos honrou muito essa matéria na Câmara dos Deputados e enfrentamos muitas dificuldades das versões que são produzidas na imprensa. Mas eu queria agradecer a altivez de cada deputada e de cada deputado para enfrentar esse tema no cerne da questão. Dar aos homens e mulheres públicas a altivez de poder agir e tomar suas decisões sem a preocupação da alcunha da perseguição de uma lei que era por demais injusta. Eu falei da sanção presidencial, presidente. Senhoras e senhores, nos últimos 2 anos, o foco do Poder Legislativo tem sido enfrentar a emergência sanitária, salvando vidas e apoiando os brasileiros mais afetados pela crise. Com este intuito, aprovamos a PEC emergencial, que permitiu que o governo repassasse e passasse a pagar um novo auxílio emergencial sem comprometer as finanças públicas nem a moeda nacional. A PEC emergencial aprimorou e fortaleceu o teto de gastos, pois criou gatilhos para a aplicação de medidas fiscais, antes que os limites fossem ultrapassados, além de prover estados e municípios de meios de ações em caso de comprometimento das contas públicas. Outra medida da maior importância foi a aprovação da PEC dos precatórios, que estabeleceu um novo regime de pagamento de precatórios, modificou as normas relativas ao novo regime fiscal e autoriza o parcelamento de débitos previdenciários dos municípios brasileiros. Esse parcelamento, outra demanda considerada prioritária pelos prefeitos, vai permitir que os municípios honrem uma dívida com a Previdência sem o comprometimento dos recursos necessários para cumprir as outras obrigações constitucionais. Aprovamos ainda o projeto de lei que reforma a legislação do imposto de renda, bastante discutido naquela época. Ziukovski comigo travou debates longos, duros, como tem que ser, de maneira clara. À época da votação, havia um temor de que os municípios pudessem perder com a reforma. Isso não acontecerá. Os senhores podem ter certeza de que eu jamais colocaria esse texto em votação se houvesse qualquer risco nesse sentido. Demos, assim, um primeiro passo para a realização de uma reforma tributária tão importante para o país. E ontem conversava com o Ziukovski, a previsão de arrecadação para esse ano, e eu dizia que ela iria aumentar, era de 9% e até agora já vai em mais de 22% de aumento da arrecadação e de repasses de recursos para os municípios do Brasil. Temos ainda vários projetos de interesse dos municípios em tramitação na Casa. A marcha a Brasília será uma excelente oportunidade para que aprofundemos o debate sobre esses temas, entre os quais destaco a proposta que proíbe a criação de novos encargos para os municípios, União, sem a contrapartida dos recursos, sem custeio, o que regulamenta a criação e funcionamento também, este que eu falei, a PEC 122, e um que tem um apelo muito forte, principalmente da organização das associações dos municípios nos seus estados,
que estabelece o funcionamento das associações nos municípios, que é a Câmara dos Deputados. Eu farei um apelo hoje no almoço de líderes para que entre amanhã e quinta-feira nós aprovemos essa matéria para entregar durante a Marcha dos Prefeitos em Brasília. A que estabelece também um critério de correção do piso do magistério, a regulamentação do Fundeb e a criação de um fundo emergencial para catástrofes no Brasil. É com grande entusiasmo, senhoras e senhores, que acompanho de perto, desde o início do meu mandato, à frente da Câmara dos Deputados, a vigorosa mobilização dos representantes municipais na defesa dos legítimos interesses das cidades brasileiras. É muito bom para a nossa democracia que os gestores municipais estejam sempre atuantes, dispostos sempre a unir esforços para consolidar o município como ente integrante de um pacto federativo que busque a cooperação e o diálogo entre as diferentes instâncias governamentais, de modo a permitir a busca de soluções para os principais problemas da sociedade brasileira. A presença das senhoras e dos senhores em Brasília, anualmente, para este evento, já que se tornou o mais importante fórum do movimento municipalista, é uma demonstração inequívoca da dedicação e da seriedade com que exercem os mandatos que lhe foram conferidos pela sociedade. E a importância que dão, sem sombra de dúvidas, ao diálogo com os poderes legislativo e executivo. As portas da Câmara dos Deputados estão e estarão sempre abertas às senhoras e aos senhores. Muito obrigado e teremos a oportunidade de discutir no dia de amanhã, mais particularmente, como as matérias andam, como andarão, quais são as demandas e quais são os impactos de 2 ou 3 anos, que eu queria deixar de hoje a pergunta para os prefeitos novos de mandatos que receberam as suas contas. Vocês recebem mais recursos federais hoje ou há 2 anos atrás? E para os que já tiveram seu mandato renovado, a pergunta para amanhã: as finanças municipais com os repasses federais na base de um pacto federativo estão melhores hoje ou eram bons ou melhores há 4 anos atrás? Essa é uma pergunta que nós vamos discutir com profundidade em cima de todos os repasses dos crescimentos, dos programas e dos repasses federais. E quando a gente fala de saúde, Zukovski, é importante que amanhã a gente discuta sobre o orçamento dito como secreto, os custeios para a saúde que entram direto na conta dos municípios. O que seria da atenção básica no Brasil se não tivessem esses recursos da saúde, que não tem placa de inauguração, que não tem festa de inauguração, mas que todas as prefeitas e os prefeitos sabem o quanto é importante para pagamento de folha, compra de medicamentos, de equipamentos, de reformas e de sobra de recursos que faltam na saúde, porque a demanda é sempre maior do que o mínimo obrigatório, e às hoje sobra para investimento como fonte de recursos próprios em outras áreas. Muito obrigado pela participação de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Uma boa marcha para todos. Passamos a palavra neste momento ao excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Muito bom dia aos senhores prefeitos, senhoras prefeitas, senhores vice-prefeitos, senhoras vice-prefeitas, secretários e secretárias municipais, vereadores presentes nessa belíssima 23ª Marcha do Municipalismo. Eu saúdo o nosso anfitrião, o presidente Paulo Zielkowski, na pessoa de quem saúdo toda a diretoria da Confederação Nacional dos Municípios e, igualmente, as diretorias das associações dos estados que congregam os municípios, os mais diversos estados
do Brasil, cumprimentando especialmente o presidente da Associação Mineira de Municípios, Marcos Vinícius, e o seu ex-presidente, hoje vice-presidente da CNM, Gilvan Lacerda. Minha saudação a todos os colaboradores dessas associações, da Confederação Nacional dos Municípios, que, de fato, realizam um trabalho singular na defesa do municipalismo brasileiro. Meus cumprimentos, minha saudação ao excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, igualmente aos seus ministros de Estado que o acompanham nesta solenidade de hoje, em grande peso e grande representatividade, o que demonstra esse elo do governo federal com a causa municipalista, absolutamente importante para a evolução dos temas e da causa municipalista no nosso país. Eu cumprimento o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, o saúdo pelo pronunciamento aqui feito, todas as senhoras, todos os senhores que aqui estão presentes, senadores da República, senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso Nacional, senhores deputados federais, senhoras deputadas federais, demais autoridades presentes. Eu venho de um estado, Minas Gerais, que congrega 853 municípios. É o estado que tem o maior número de municípios no Brasil e, quiçá, o estado que tem o maior número de municípios no mundo. De fato, a minha obrigação, enquanto político de Minas Gerais, é natural e, obviamente, ser municipalista. E me lembro quando, antes de entrar na política, o senhor presidente Jair Bolsonaro, que acompanhava os discursos políticos e me interessava muito pela política, mesmo sem estar nela, eu sempre observava uma discussão que era a tônica do dia a dia no discurso e na discussão política do país, que era a dificuldade e a vida no sistema constitucional em relação ao chamado Pacto Federativo. Porque entre os entes federados havia uma distorção que fazia com que a União tivesse um peso maior em relação aos estados, que, por sua vez, tenham um peso maior em relação a municípios, quando, na verdade, as pessoas, como bem dizia Franco Montoro, vivem nos municípios. E essa distorção era a pauta do discurso político e das iniciativas que buscavam mudar esse sistema constitucional para favorecer os municípios. Pois bem, ao entrar na política, me deparei com diversos assuntos, diversos projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, e o que eu observei foi que houve uma evidente evolução da pauta municipalista nos últimos anos, fazendo com que aquele discurso de crítica ao Pacto Federativo se consubstanciasse na prática de projetos que efetivamente interessam a esta divisão e esta descentralização de direitos, mas também de obrigações para os municípios. E quando vejo uma marcha dessa natureza, congregando e reunindo prefeitos, prefeitas de todos os lugares do Brasil, eu posso afirmar com toda tranquilidade, no alto da cadeira do Senado Federal, que esta manifestação, este evento, esta solenidade é, sem dúvida, a expressão máxima da vitalidade política do Brasil, hoje, através dos prefeitos e das prefeitas municipais. Não há nada em Brasília e na agenda política de Brasília parecido com o que vocês promovem aqui hoje, trazendo suas dificuldades, trazendo seus dilemas, trazendo suas pretensões e fazendo com que autoridades públicas, até a autoridade máxima, o presidente da República, os presidentes das casas legislativas, os senhores ministros de Estado, possam compreender o que são essas dificuldades comuns que cada um dos senhores vivem no dia a dia. Esses são os verdadeiros e reais problemas do Brasil, aqueles enfrentados pelo município do interior de Minas Gerais, por um município do interior de Alagoas, que traz, então, para um fórum de debates, através de uma confederação, que saiu também do discurso ao trabalho e à prática, para poder realizar essa pauta municipalista e essa descentralização de obrigações e direitos em favor dos municípios. E esta defesa do municipalismo é uma defesa do Brasil. Não há dúvida que, ao valorizarmos os 5.570 municípios brasileiros, nós estamos dando solução aos inúmeros problemas que existem no nosso país. E do discurso à prática, então, nominamos, citamos objetivamente aquilo que o Congresso Nacional pôde promover de alterações legislativas concretas para poder fazer valer aquela pretensão antiga, desde os tempos que muitos aqui, às vezes, nem estavam na política, que era da rediscussão do Pacto Federativo.
a Lei 14.133 de 2021, que alterou o marco legislativo referente às licitações. Licitação sempre foi um problema de má interpretação, de uma lei anacrônica, dificultosa, que fazia com que muitos prefeitos fossem responsabilizados injustamente. Num projeto do Congresso Nacional, relatado no Senado por um mineiro, o senador Antônio Anastasia, foi aprovada uma lei que modernizou a lógica das licitações no Brasil. Igualmente, a Lei 14.230 de 2021, citada pelo presidente Arthur Lira, que modificou e estabeleceu um novo marco legal em relação à improbidade administrativa no nosso país. Evidentemente que num diploma legal aberto, que parecia não dar a segurança jurídica necessária, que permitia, inclusive, situações de muita injustiça para com agentes públicos municipais, o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, decidiu por modificar a Lei de Improbidade Administrativa justamente para que se tenha uma clareza taxativa daquilo que é improbidade e daquilo que não é improbidade. E o que eu espero muito, como presidente do Senado e do Congresso Nacional, é que o Poder Judiciário e o Ministério Público do Brasil possam assimilar esta vontade popular externada na modificação legislativa e faça prevalecer aquilo que o povo brasileiro, através do Congresso Nacional, decidiu em relação à Lei de Improbidade Administrativa no nosso país. E alterações constitucionais absolutamente fundamentais. E vejam, em sequência de emendas à Constituição, muitas delas em favor dos municípios brasileiros e da causa municipalista. Cito a emenda constitucional 105, que tive a satisfação, na vez primeira que passou no Senado Federal, de ter sido o seu relator e ter feito andar no Senado Federal no ano de 2019. Aquela que permite que as emendas especiais sejam direcionadas diretamente aos municípios, evitando a burocracia que impedia que a emenda parlamentar chegasse até o destinatário final, sempre numa presunção de desconfiança em relação a prefeitos e prefeitas. E cá entre nós, essa presunção de desconfiança, essa presunção de mal feito é algo que não calha no Estado de Direito e na democracia. A presunção em relação a prefeitos e prefeitas do Brasil é de boa-fé. Daí a natureza de uma emenda à Constituição que tirava a burocracia, que retirava a participação, às vezes nociva, de intermediários, para fazer com que o recurso se destinasse até o final, a ponta final, que são as pessoas que vivem nos municípios. Igualmente, a emenda à Constituição 108, citada aqui pelo Paulo Zilkowski, da constitucionalização dos temas relativos ao Fundeb, que foi obra do Congresso Nacional, promulgada e absolutamente fundamental para a educação brasileira. Também a emenda à Constituição 112, promulgada recentemente, que é justamente aquela do 1% a mais do FPM no mês de setembro, num mês delicado para as administrações públicas, que tem, então, esse alento a partir de uma rediscussão da receita tributária que faz com que recursos do imposto de renda possam ser destinados para o incremento do FPM nos municípios. A emenda à Constituição 113, do parcelamento previdenciário dos municípios, também promulgada pelo Congresso Nacional recentemente. E outras tantas iniciativas que, ao longo dos anos, vêm se fazendo em relação aos municipalismos, como as regras de repatriação, de cessão onerosa, e aí em tema, inclusive, na sessão do Congresso, liderado pelo senador Eduardo Gomes, quanto à cessão onerosa que favorece os municípios, em que os municípios têm sempre parte desta partilha de recursos, porque, repito, o recurso não pode ser concentrado apenas na União. Era esse sempre o discurso, que hoje é uma prática realizada no Brasil através das iniciativas do Congresso Nacional. Eu cito também a Lei das Associações, que foi de autoria do senador Antônio Anastasia, hoje ministro do Tribunal de Contas da União, relatado no Senado Federal pelo senador Davi Alcolumbre, aprovado no Senado, e agora com a boa notícia por parte do presidente Arthur Lira, que será também apreciada na Câmara dos Deputados, que visa justamente regular as associações de municípios nos estados, dando a elas transparência e uma organicidade para o seu funcionamento. Outros tantos marcos legislativos também aprovados, sempre sob a ótica do municipalismo. É minha obrigação, é a obrigação de diversos senadores, deputados que ali estão, de reconhecer essa importância. E, por fim, nesta tônica e nessa lógica, e há outros tantos projetos que foram aprovados nesta mesma linha, e teríamos aqui muitos que interessam aos municípios, até de maneira secundária, mas que refletem na vida dos municípios.
O importante desta semana, no âmbito do Senado e no âmbito do Congresso Nacional, na verdade, da reunião conjunta das mesas da Câmara e do Senado, que na data de amanhã, quarta-feira, a proposta de emenda à Constituição número 13, do senador Marcos Rogério, do Estado de Rondônia, aprovada no Senado, aprovada na Câmara, que é aquela que mitiga os efeitos do artigo 212 da Constituição Federal para isentar de responsabilidades os prefeitos em razão do não cumprimento do mínimo constitucional, uma medida excepcional, para um momento excepcional, portanto, uma medida justa, aprovada como expressão da vontade popular. Esta emenda constitucional, a PEC 13, hoje emenda constitucional 119, será promulgada na sessão das mesas da Câmara e do Senado na data de amanhã e, evidentemente, estão todos convidados a acompanhar esta promulgação. Não sei se cabe todo mundo no plenário, né, deputado Arthur Lira, mas todos, evidentemente, convidados a participarem, de algum modo, desta grande realização para o municipalismo brasileiro, que é a promulgação da emenda à Constituição 119. Portanto, num país que tem demonstrado de que, do discurso à prática, o municipalismo tem se fortalecido, o municipalismo é uma causa que interessa a sociedade brasileira, num país que tem, nos últimos anos, e digo nos últimos 6 anos, e me permito dizer nos últimos 6 anos, 7 anos, que é o tempo que eu estou na política partidária, na vida pública, diversas transformações foram feitas no país, e é um país, portanto, comprometido com as mudanças, com as reformas, com a melhoria da sociedade brasileira. Um país que fez a reforma previdenciária, que fez a reforma tributária, que fez o teto de gastos públicos, que fez uma reforma política em 2017, um país que aprovou o marco legal do saneamento, o marco legal de geração distribuída, o marco legal da lei de falências e recuperação judicial, que aprovou a autonomia do Banco Central, que aprovou um projeto de lei do sistema cambial, um país que aprovou até uma nova modalidade para o futebol, através da Sociedade Anônima do Futebol, um país que tem constantes mudanças, como na área de infraestrutura, como a BR do Mar, na cabotagem, como o marco legal das ferrovias, um país que fez tantas mudanças, tantas modificações, inclusive para bem do municipalismo, é um país que perfeitamente pode, com a união de todos, superar as suas crises. Portanto, eu invoco união, respeito, responsabilidade e muito otimismo com o nosso país, porque o nosso país certamente vai dar certo com essa contribuição de todos vocês. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Menos um pouquinho. Senhores e senhoras, bom dia a todos. Autoridades já nominadas, meu amigo Lira, Pacheco, senhores ministros, governadores, senadores. Creio que Deus deu uma missão para cada um de nós. E nós somos privilegiados, todos nós, porque passa pelas nossas mãos não o futuro do município apenas, mas o futuro dessa grande nação chamada Brasil. Confesso, por vezes, eu elevo o pensamento a Deus e pergunto, o que eu fiz para merecer isso? Porque se para uma prefeitura não é fácil, imagine para a presidência da República. E creio que todos nós já pedimos também, como lá atrás Salomão pediu, sabedoria. Nós pedimos também força para resistir e coragem para decidir. Temos um quase perfeito alinhamento, não pode ser 100%, obviamente, né, com a Câmara e com o Senado. E juntos, nós trabalhamos para o futuro do nosso país. Muitas coisas aprovamos, debatemos, poucas coisas divergimos, mas isso é natural e normal na política. Mas, como um todo, o Brasil vai indo bem. Imagine se nós não tivéssemos pandemia, como o Brasil estaria hoje muito, mas muito melhor
do que aquele que recebemos no início de 2019. Agora há pouco, a mensagem do Eduardo Gomes, líder do governo, falou que está para chegar para os senhores a segunda parcela da cessão onerosa, coisa criada por nós. 7 bilhões de reais para estados e municípios. Tenho certeza que faremos, porque eu me considero um prefeito também, né, um bom uso disso tudo. Dizia aos senhores prefeitos, como disse aqui o Lira, até eu não havia entendido, né, porque eu estava ali tratando de outro assunto de forma inadvertida, né, a questão da improbidade administrativa. A grande preocupação nossa é quando deixarmos a prefeitura um dia, a minha, quando deixar a presidência, que vamos deixar um dia. E esta questão não pode nos perseguir por 10, 15, 20 anos. Fui muito criticado por ocasião da sanção da lei da improbidade administrativa, mas eu tenho certeza que trabalhamos junto com a Câmara e o Senado para dar mais tranquilidade para que os senhores possam trabalhar. Como disse aqui agora há pouco, o prezado Paulo, né? Como o sobrenome dele é complicado para mim, eu só falo Paulo aqui, né? No passado, realmente, eu estou aqui desde 91 e sei como os senhores eram tratados e como são hoje em dia. Hoje em dia, o tratamento é aquele que tem que ser dado aos senhores, obviamente, e o senhor retribui isso para conosco, porque a nós, o futuro, repito, não apenas do município, mas do nosso Brasil. A mim, muita coisa, obviamente, são afetas, faz parte da regra do jogo. Quando tive, há poucas semanas, na Rússia, tratando de fertilizantes, momentos antes de um ataque a um país vizinho, nós fomos lá lutar por interesses do Brasil. Adotamos uma posição de equilíbrio nessa questão conflituosa, mas nós não sobrevivemos sem fertilizantes. E, no momento, temos 27 navios russos navegando para o Brasil para trazer fertilizantes para o nosso agronegócio. O nosso agronegócio, que é um orgulho para todos nós, que não é apenas a questão de divisas para o Brasil ou representar por volta de 1/4 do nosso PIB, é a nossa segurança alimentar. E vejam também a importância dessa questão para o Brasil. Há poucos dias recebi a presidente da Organização Mundial do Comércio, uma senhora, e ela veio pedir para nós o quê? Veio pedir que nós exportássemos mais alimentos, porque as consequências da guerra e da pandemia estão se fazendo presente no mundo todo, inflação e falta de alimentos. Disse-lhe apenas que não temos como exportar mais, porque não temos estoques no Brasil. Mas pedi para ela, dada a influência que ela tem junto ao mundo, que não permitisse que o fluxo fertilizante fosse cortado, não só para o Brasil, como para o mundo todo, bem como o preço não continuar subindo da maneira que está. Poucos dias depois, num evento mundial, ela disse que o mundo não sobrevive sem os alimentos do Brasil. Cada vez mais nós notamos o orgulho de ser brasileiro, a nossa importância para o mundo todo e a responsabilidade que todos nós temos. Algumas passam por mim. E eu sempre digo, tem um bem maior do que a nossa própria vida. Essa é a nossa liberdade. Inegociável. Quantos de nós somos agredidos ao longo da nossa vida pública? Lamentamos, não queremos ser agredidos, mas temos mecanismos, temos como buscar reparar isso daí. Obviamente, não podemos admitir que algum de nós que possa ter certos poderes não interfira no destino final da nossa nação, nesse nosso bem maior, que é a nossa liberdade de expressão. Queria muito a falar, mas o tempo é exíguo. Os senhores podem ver, uma das classes mais humildes e mais sofridas do Brasil, que eram os assentados, muitas vezes usados de forma
não muito adequada por algumas lideranças do MST, nós começamos a titular terras há 3 anos. E hoje em dia transformamos o homem, o assentado que integrava o MST, num cidadão que está ao lado do fazendeiro, agora, trabalhando em conjunto. O grande fazendeiro, obviamente, voltado ao agronegócio. Esse pequeno produtor, muito mais voltado, obviamente, à agricultura familiar. Dizer aos senhores que, apesar dos problemas que vivemos nos últimos 2 anos, parece, se Deus quiser, acabou a questão da pandemia. Vivemos momentos difíceis, eu e vocês, e os governadores, porque tínhamos pela frente algo que era um mistério, e procuramos cada um fazer o melhor de si. E o governo fez a sua parte, em especial fornecendo meios, equipamento, material, médico para muitos estados e municípios. E dizer que os recursos que nós distribuímos para estados e municípios, não olhamos qual era a coloração partidária daquele prefeito ou aquele governador. Todos foram atendidos. E digo mais, pelo que parece, me consta, já que eu estou aqui, num público, obviamente, que é representativo, pelo que parece, os recursos foram suficientes, inclusive para colaborar na folha de pagamento, porque não tivemos notícia, se tiver alguém levanta o braço, tá, que ninguém atrasou a folha, bem como o 13º em 2020 e 2021. Dizer também que o novo auxílio emergencial, que substituiu o Bolsa Família, despeja por mês 8 bilhões de reais nos municípios. Isso ajuda na economia local. Esse aqui está substituindo o Tarcísio na infraestrutura. O ministro fantástico, que está licenciado para colaborar em outro estado brasileiro. O nosso Marcelo. Obrigado, Marcelo. Rapidamente, muita coisa não é mostrada. É um governo que não é feito a fazer propaganda. Mas lerei tópicos para encerrar aquilo que nós fizemos em parceria, em grande parte, aqui com a Câmara e o Senado Federal. Isso reflete, obviamente, em melhorias para todos nós. Fiéis, 2 milhões de jovens são devedores. Está pronta a negociação. Poucos têm procurado a Caixa ou o Banco do Brasil. 2 milhões de jovens que podem ter abatido a sua dívida, 92%. O modal ferroviário, agora há pouco, acertei com o Tarcísio, no início do mês que vem, poucos serão convidados, vamos fazer uma viagem de 2 dias num trem na ferrovia Norte e Sul. O ressurgimento do modal ferroviário no Brasil. Auxílio Brasil era, em média, 190, passando para, no mínimo, R$400. Água no Nordeste. Conclusão de obras. Obra que começou lá atrás. Concluímos. Estamos concluindo. Vacina para todos. Internet nas escolas. Porte de arma para os homens do campo. Povo armado jamais será escravizado. Desoneração da folha. Isenção de IPI para taxistas e também agora, deficientes auditivos. Colégios cívicos e militares. O Exército fazendo uma barragem em Bagé. Alguém podia imaginar que lá no Rio Grande do Sul faltava água no município como Bagé? Marco legal sobre terras indígenas. Cada vez mais trazemos o índio para o nosso lado. O índio quer fazer e quer ser exatamente quem nós somos. Lei Rouanet, moralizamos essa questão. Normas regulamentadoras, quem é patrão sabe da dificuldade que tinha no passado com fiscalizações. A nossa escolha técnica de ministro, a volta do patriotismo no Brasil. A Lei da Liberdade Econômica de 2019. Contas inativas, 8 bilhões de reais estão sendo devolvidos para parentes que tiveram
perderam pessoas no passado que estavam com 8 bilhões em bancos por aí. A nova prova de vida para idoso. Agora nós vamos atrás do idoso, não é o idoso que procura fazer a sua prova de vida. E diminuição de pedágio, novos contratos, bem como, obviamente, né, causa própria, vamos dizer, isenção de pedágio para motocicletas. Carteira digital única. Os lucros nas estatais, no passado, eram deficitárias. Hoje, a diferença dá mais de 100 bilhões de reais. Dizer aos senhores que trabalhamos em conjunto. Queremos o bem do nosso Brasil. E, como eu disse no começo, não existe satisfação melhor para todos nós aqui do que bem a servir aqueles que votam na gente. A todos vocês, muito obrigado pelo apoio, pela consideração e pelo carinho, que pode ter certeza, é recíproco. Deus, pátria, família, muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Ao darmos... Você acompanhou com a gente a abertura da Marcha Brasília em defesa dos municípios. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia. Essas e outras informações você confere ao longo da nossa programação e também pelas redes sociais da TV Brasil. Até a próxima.